Bom dia a todas e todos da comunidade Paz e Bem. Estamos aqui hoje, nessa terça-feira de inverno, do dia 5 de agosto de 2025. Escolhi como tema para a nossa reflexão de hoje uma difícil decisão em momento de dor. Cuidados paliativos e morte assistida. Eu acabei de escrever um pequeno livro envolvendo a questão do envelhecimento e do morrer. São 9 pequenos capítulos abordando temas relacionados ao envelhecimento e ao morrer. O livro deve sair publicado ainda este ano ou no início do ano que vem, pela editora Recriar. As questões relacionadas ao envelhecimento e as condições do morrer mostram-se cada dia mais complexas e urgentes, sobretudo em tempos de aumento de expectativa de vida que se combina com a redução na taxa de fecundidade. Estamos passando por momentos difíceis no Brasil, com o crescimento da população idosa e a falta de uma política específica para lidar com atenção e cuidado com a nova conjuntura. Como mostrou com pertinência a geriatra e paliativista Ana Cláudia Quintana Arantes, que tem vários livros envolvendo essa questão. Em 1900, diz ela, uma pessoa vivia em média 46 anos. Nos anos 2000, no Brasil, chegamos à expectativa de vida média de 78 anos. O que se vê hoje no Brasil vem ocorrendo há tempos em países como o Japão, onde a população idosa com mais de 65 anos chega hoje a cerca de 36,24 milhões, ou seja, 29,3% da população. O país, Japão, traz uma estatística sombria no interior das residências, com um fenômeno conhecido como care killing, ou seja, a cada 8 dias, uma pessoa idosa é morta por um cuidador exausto, quase sempre um familiar, e em muitos casos a ação vem seguida por suicídio. Trata-se de outra questão complexa que estamos enfrentando, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O cansaço extremo dos cuidadores diante do extenuante trabalho com os idosos em situação de precariedade de vida. Junta-se a isso a questão da preparação especializada desses cuidadores para lidar com um processo tão delicado que exige um aperfeiçoamento profissional de qualidade. Outro dado preocupante, apontado por Ana Cláudia, que é especialista em cuidados paliativos, é a taxa de suicídio de idosos no Brasil, que se revela superior à da população geral, com média de 7,8 casos a cada 100 mil habitantes. Trata-se de um fenômeno presente entre os idosos com 80 anos ou mais. O envelhecimento da população brasileira não vem acompanhado por política específica de cuidado voltado para esse segmento da população. Como apontou Ana Cláudia, há uma zona cinza da terminalidade do país, onde apenas 0,3% das pessoas têm acesso aos cuidados paliativos.
Com respeito às formas de lidar com o morrer, vários procedimentos podem ser adotados. Ainda vivemos uma situação precária, sobretudo aqui no Brasil, onde a experiência do morrer para muitos ocorre sem cuidado algum. É o que se nomeia como mistanásia, ou seja, a radical carência de cuidados que afeta em particular o mundo dos mais pobres e desvalidos. A seguir, temos uma prática que é recorrente, nomeada distanásia. Trata-se do procedimento ou intervenção terapêutica que prolonga ao máximo a vida do paciente, mediante a utilização de aparelhos que buscam manter vivo o paciente. Trata-se de uma prática que estende a vida mesmo ao custo de muito sofrimento do paciente. É um recurso ainda muito utilizado no Brasil e que vem sendo, em geral, a opção escolhida por boa parte dos médicos e dos familiares dos pacientes, que querem a todo custo manter vivo seus parentes queridos, né? Nas últimas décadas tem, porém, crescido a opção em favor da ortotanásia, que envolve o respeito pelo tempo da morte. Trata-se de um procedimento que busca salvaguardar a dignidade do paciente, que nos casos de terminalidade facultam todos os cuidados possíveis para aguardar com serenidade e acolhida o tempo da passagem, com alívio da dor e sem os incômodos que antecipam a cerimônia do adeus. É no âmbito da ortotanásia que se firmam os cuidados paliativos, voltados para a melhoria das condições de vida dos pacientes e de seus familiares, face a uma doença complexa. Esta prática terapêutica, cuidados paliativos, foi aprovada em 2002 pela Organização Mundial da Saúde e no Brasil pelo Ministério da Saúde em portaria de maio de 2024, que institui uma política nacional de cuidados paliativos. Há ainda outra possibilidade que vem sendo adotada por alguns países, que envolve a morte assistida ou a eutanásia. Trata-se de um recurso ainda proibido por lei no Brasil e que provoca intencionalmente a morte do paciente, com a finalidade de interromper um sofrimento difícil e complexo. Na eutanásia, a morte ocorre mediante a adoção de medicamentos em doses letais, com a ajuda de um médico ou um profissional da saúde. Na morte assistida, o procedimento é auto-administrado com assistência médica, a assim chamada morte voluntária assistida, que vem hoje permitida em 14 países: Suíça, Colômbia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Espanha, Nova Zelândia, Áustria, Portugal e Reino Unido. Em 3 desses países, por exemplo, 11 estados dos Estados Unidos, Austrália, 7 estados, Nova Zelândia, a legislação requer que a pessoa seja portadora de uma doença terminal, com diagnóstico de sobrevida de 6 meses. Em outros países da Europa, como o Canadá, o procedimento vem acolhido em razão do sofrimento do indivíduo, mesmo sem um diagnóstico específico de terminalidade imediata.
Há casos, como na Suíça, onde só se permite o chamado MVA, administrado por terceiros. Em todos os casos aventados, o procedimento vem autorizado em favor do direito da autodeterminação da pessoa. Falando sobre a defesa dos cuidados paliativos, a gente verifica que a aceitação desse procedimento terapêutico tem ganhado espaço em vários cenários do mundo. Mesmo no âmbito da Igreja Católica, observa-se uma tendência favorável a aceitar tal procedimento. É o que verificamos na carta Samaritanos Bonus da Congregação para a Doutrina da Fé, um documento de 14 de julho de 2020, já em tempos do Papa Francisco. O tema do cuidado ao próximo já aparece no início do documento, bem como a tomada de consciência da morte como parte da condição humana. A carta reage contra a obstinação terapêutica e sublinha a dignidade da pessoa humana e o direito de todos a uma morte digna e de um morrer vivido com a maior serenidade possível. O documento lembra que a suspensão de toda obstinação irrazoável na administração dos tratamentos não deve ser uma desistência terapêutica. Daí reforçar a importância dos cuidados paliativos voltados para as necessidades do paciente. Trata-se, segundo a Congregação para a Doutrina da Fé, de um instrumento precioso e irrenunciável para acompanhar o paciente nas fases mais dolorosas, sofridas, crônicas e terminais da doença. A carta reconhece ainda o direito do paciente expressar o seu desejo sobre os procedimentos a serem adotados com ele, numa declaração antecipada da vontade. Em seu pontificado, o Papa Francisco demonstrou em ocasiões específicas sua sintonia com os procedimentos voltados para os cuidados paliativos. Vale registrar sua mensagem aos participantes do encontro regional europeu da World Medical Association sobre as questões do fim da vida. Uma mensagem do Papa que foi direcionada a Dom Vincenzo Paglia, presidente da Pontifícia Academia para a Vida, em 7 de novembro de 2017. Francisco retoma a crítica à obstinação terapêutica, reafirmando, porém, o permanente dever de cuidado com o doente, em todas as fases de seu processo. Reitera a necessidade de um suplemento de sabedoria para lidar com o tratamento indicado, reconhecendo que nem sempre eles propiciam o bem integral da pessoa. Há que resguardar e garantir, lembra Francisco, um lugar fundamental para a dignidade da pessoa. No Brasil, os cuidados paliativos ainda são pouco recorrentes, mas já se começa a afirmar no país a presença de profissionais da saúde voltados para a sua firme defesa, como a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Para esta geriatra, os cuidados paliativos podem ser úteis em qualquer fase da doença, mas sua necessidade e seu valor ficam muito mais claros quando a progressão atinge níveis elevados de sofrimento físico e a medicina nada mais tem a oferecer.
Segundo Ana Cláudia, o profissional dedicado a tais cuidados deve estar sempre atento aos sofrimentos presentes no tratamento dado aos pacientes. Ela sublinha que pode ocorrer um momento onde aquilo que foi uma esperança transforma-se em sofrimento fútil, exigindo uma tomada de decisão distinta. O profissional precisa ouvir o corpo e o espírito do paciente e reconhecer o momento específico em que esse corpo pede alívio e descanso. É quando o corpo sinaliza que não aguenta mais. Ocorre assim o sinal para a intervenção do profissional e seu dom para fornecer ao paciente uma nova esperança. O passo fundamental do profissional que lida com os cuidados paliativos é saber garantir uma presença de acolhida e apoio ao outro em sua dor. Na visão de Ana Cláudia, o decisivo para o profissional nesses casos é cuidar com integridade até o fim. Não apenas manter um corpo funcionando, mas sustentar a dignidade de uma existência que está se despedindo. O profissional que lida com cuidados paliativos é alguém que busca desaconselhar ou até suspender tratamentos fúteis que só prolongam o sofrimento de um ser humano. E tal conduta vem respaldada por profunda dimensão ética e compassiva. A hipótese da morte assistida e da eutanásia é uma hipótese que nos coloca num campo extremamente delicado e complexo, que ainda provoca resistências por todo lado. São resistências que vêm das religiões, que vêm dos governos, que vêm dos profissionais de saúde e dos familiares dos doentes que aventam tal possibilidade. A contundente oposição da Igreja Católica contra tal procedimento se faz notar em 2 documentos emitidos pela Congregação da Doutrina da Fé, como um documento de 1980 e outro de 2020. Não vou falar sobre isso no programa de hoje, mas vou deixar para trabalhar esse tema complexo da morte assistida e da eutanásia no programa da semana que vem. Me despeço aqui a todos que estão me ouvindo, que vão me ouvir, né? De maneira muito particular ao Felipe Albani, com seu cuidadoso trabalho de apoio técnico. Uma linda semana para todas e todos. Eu me despeço aqui com muita alegria, paz e bem.